Autoestima não é sobre se achar linda, maravilhosa todos os dias. Não é também sobre cuidar só da aparência. E é por isso que, mesmo fazendo tudo isso, existem situações que você se sente pequena, que você não se sente merecedora, que você não atrai coisas que você gostaria de atrair. A autoestima é muito mais sobre a autoimagem que a gente carrega dentro de nós, que comunica para o externo quem nós somos e com isso aquilo que a gente merece volta para nós. Oi, eu me chamo Fernanda Mota, sou reprogramadora mental, terapeuta holística e multidimensional. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a verdadeira autoestima por um olhar quântico para a gente entender a mulher incrível que nós somos, comunicar isso para o externo e voltar para a gente aquela vida incrível que a gente tanto deseja. Se esse conteúdo te interessa, já deixa teu like, se inscreve aqui no canal e fica comigo pra gente conversar sobre isso nesse vídeo. Eu não sei vocês, mas eu cresci recebendo várias informações através da mídia de cuidados com o corpo, de cuidados com a aparência, através das revistas. Quem lembra da Capricho? Quem é da época da Capricho? Ou quem é da época da novela da Malhação? Quem é da época da novela do Rebelde? Ou até mesmo redes sociais. A gente olha para aquilo e começa a, mesmo que inconscientemente, pensar assim: se eu seguir esse hábito, eu vou elevar a minha autoestima, eu vou me sentir bem comigo mesma, eu vou me sentir mais segura. Só que só isso não basta. Eu já vi várias mulheres que estavam cuidando 100% do seu corpo físico, da sua imagem, mas elas não estavam se sentindo seguras. Quando acontecia alguma situação, elas se sentiam pequenas. Teve uma época na minha vida que eu competi no fisiculturismo e eu tava com aquele corpo padrão. Me pergunta se eu tava me sentindo segura, se eu tava me sentindo grande, se eu tava me sentindo o meu sol. Não, eu não tava. Quando eu ia para uma roda de pessoas novas, quando eu ia para algum lugar novo, eu me sentia pequena. Eu não tinha a coragem que eu tenho hoje de vir aqui comunicar, de me expor. Eu me sentia pequena, eu não me sentia merecedora, eu não percebia isso, mas era o que acontecia. E eu cuidava da alimentação, e eu cuidava da pele, e tudo isso, claro, é importante. Só que existe algo mais importante e fundamental. E quando eu falo de fundamental, é fundamento mesmo, é a base, é a nossa terra, é a gente olhar para o nosso solo, porque não adianta a gente só querer olhar para fora se o nosso solo não está firme. E o que é o nosso solo quando a gente fala de autoestima? É a autoimagem. O que é a autoimagem? É a forma como eu me vejo. E às vezes a gente não está se vendo com os nossos olhos. E aí a pessoa pode ter o corpo ali todo dentro do padrão, ela se olha e não consegue se ver. Ela olha para outra pessoa e ela se compara. Ela tem medo de ser vista. Ela sabota aquilo que vai gerar um crescimento para ela, porque isso envolve ser vista. Por que isso acontece? Porque a nossa autoimagem é construída ao longo da nossa vida, de acordo com as situações que a gente viveu. Eu vou trazer alguns exemplos e aí eu acho que a gente vai conseguindo se entender um pouquinho mais. Por exemplo, uma mulher que viveu um relacionamento muito desafiador, onde a pessoa criticava muito ela, criticava a aparência dela, tudo aquilo, por mais que ela dissesse, não me trata assim, não faz assim, todo aquele período que ela viveu dentro daquela relação, aquelas informações que ela foi recebendo, aquilo gerou um impacto nessa autoimagem. Nossa, eu não sou tão bonita. Nossa, a minha voz é irritante. Nossa, eu sou muito sensível. Tudo isso ficou armazenado dentro dela. Voltando um pouquinho mais, vamos fazer assim como se fosse uma linha do tempo. Então, relacionamentos são coisas que a gente lembra que é mais recente. Aí, voltando um pouquinho na época do colégio, quem passou por algum processo de bullying? A fulana tem o corpo assim, a ciclana, a testa dela é estranha, a não sei quem, a voz dela é estranha. Tudo aquilo vai entrando para nossa mente. Existe um estudo que colocaram várias pessoas numa sala e passaram por um segundo uma imagem de um jornal. Imagina um jornal que tem milhares de informações no jornal, milhares de letras, imagens, enfim. Um segundo. Perguntaram para essas pessoas depois: vocês lembram do que estava escrito? É óbvio, né, que ninguém lembrou. Algumas pessoas lembraram do título, de alguma imagem, mas só isso. Quando submeteram essas pessoas num processo de hipnose, elas lembraram de tudo o que estava escrito.
Por quê? Porque o nosso subconsciente está absorvendo todas as informações que estão ao nosso redor. Então, tudo que a gente viveu tá ali dentro de nós. Aquilo que nos disseram no colégio, aquelas brincadeirinhas que depois a gente cresce e diz assim, ah, mas eu sei que meu coleguinha tava só brincando. Só que o nosso subconsciente não entende o que é brincadeira e o que não é brincadeira. Ele pega como aquela verdade. E dependendo das feridas que a gente traz, se a gente tá com a nossa autoimagem bem fortalecida dentro de nós ou não, aquilo ali adentra as nossas células como a verdade única. Por isso, fortalecer a autoimagem é tão importante, porque quando chega nesse momento de que tua autoimagem está fortalecida, o que o outro fala ou não fala de ti, não importa. Só que enquanto a gente não tá com a nossa autoimagem fortalecida e quando a gente não tem essa consciência que vocês estão tendo nesse vídeo de hoje, então se não deixou o teu like, já deixa o teu like, a gente acaba absorvendo todas aquelas informações como verdade. E aí, quando chega um desafio na nossa vida, a gente se sente incapaz, a gente se sabota, a gente não se sente merecedora. Sabe um dos exemplos sobre merecimento? É quando tu tá quase lá conquistando algo. Por exemplo, tu começou a fazer um curso. Na hora de pegar o diploma, na hora de finalizar o curso, tu te sabota, tu foge. Isso é merecimento. Ou quando tu quer atrair um relacionamento, vamos falar de relacionamento. Quando tu quer atrair um relacionamento, só que aí tu só começa a atrair pessoas indisponíveis emocionalmente. Ou pessoas que não têm nada a ver contigo, que despertam todas as tuas feridas. Porque lá no inconsciente tem uma vozinha assim de eu não vejo que eu sou merecedora, eu não vejo a minha importância. E aí vem alguém que reforça isso. A gente falou sobre antigos relacionamentos, sobre colégio e a gente volta para onde se originou a nossa autoimagem, onde ela foi construída, na nossa infância. Então eu já ouvi mulheres me falando que quando eram crianças, pai e a mãe trabalhavam e trabalhavam em casa ou levavam ela para o escritório e ela ali dentro daquela situação sentia assim, eu não posso ser incômodo, eu não posso solicitar muito. Pai e a mãe não são culpados, só que a gente precisa separar o joio do trigo. Ok, pai e a mãe não são culpados, mas deixa eu olhar para o que minha criança sentiu, porque independente do contexto externo, aquilo que a nossa criança sentiu precisa ser validado por nós para que a gente possa curar. Então, aquela criança que se sentiu incômodo, ela tem aquela crença dentro dela de que ela é incômodo, de que ela não pode ali fazer qualquer movimento brusco, digamos assim. Então ela vai começar a podar as asinhas dela, a tentar se moldar. Ah, eu não posso falar alto demais, eu não posso falar nesse momento. E isso é levado para a vida adulta. Outro exemplo, uma criança que os irmãozinhos ali na infância debochavam muito dela e não tinha aquele adulto para dizer, não, isso aqui não tá certo, para com isso. Ou até mesmo os pais debochavam da criança. Vou trazer um exemplo bem prático. Essa é a história de uma mulher maravilhosa que eu já atendi e que a criança dela adorava usar uma blusa que tinha ali o desenho do alimento preferido dela, da comida preferida dela. E os irmãos debochavam muito daquilo ali. Agora imagina, aquela criança, ela estava expressando quem ela era. Vamos fazer uma comparação. Quando a gente é criança, expressar quem a gente é, daqui a pouco é colocar a nossa blusa preferida, que tem a nossa comida preferida. Uma blusa com uma lasanha. Quando a gente cresce, o que é expressar a nossa verdade? É a gente expor as nossas emoções, é a gente mostrar quem a gente realmente é e não tentar performar para uma pessoa que a gente está conhecendo. Então, a mesma repressão para a camiseta com o desenho da lasanha se torna uma repressão para eu mostrar quem eu realmente sou. Porque assim como a minha criança sentiu medo de mostrar a camiseta, né? Quando ela mostrou, na verdade, quando ela mostrou, ela sentiu que ela foi reprimida. A adulta sente medo de quando mostrar quem ela é de verdade, não ser aceita. E isso abala a autoimagem, isso abala a autoestima. Existem vários exemplos, se vocês sentirem de compartilhar aqui nos comentários, vou amar ler, poder contribuir daqui a pouco com o movimento de vocês. Mas é tão interessante a gente olhar lá para trás, porque do nosso 0 aos 7 anos, gente, o nosso cérebro começa a se formar quando a gente está na barriga da mãe. Tá? Mas isso é um assunto mais profundo. Vamos focar no momento que a gente já nasceu. Pode ser até que você não lembre dessa fase,
Mas é interessante começar a buscar essas informações, perguntar para aqueles adultos ou irmãos daqui a pouco que estavam contigo, como que eu era, o que que acontecia, e aos pouquinhos vai pegando aquelas informações e vai entendendo como que aquilo tocou emocionalmente na tua criança. E agora eu quero que tu anote essa pergunta. Será que eu entendi que para receber amor eu preciso me diminuir? Será que eu entendi que para receber amor eu preciso mudar quem eu sou? Será que eu entendi que para receber amor eu preciso ser que nem a outra pessoa? Por exemplo, quem teve irmãos, irmão mais velho, irmã mais velha, daqui a pouco era muito comparada. A criança entendeu, putz, eu preciso ser que nem aquela pessoa. E aí cresce, vira adulto e começa a se comparar com outras pessoas, não necessariamente mais com a irmã, com o irmão, mas com outras pessoas. Isso abala a autoimagem também. Pra gente finalizar, eu vou te deixar com mais 2 perguntas aqui. Ter muito claro o que eu quero receber. E aqui pode entrar um relacionamento, mas seja mais específica também. Claro, não colocando quem, mas como eu quero me sentir, como eu quero ser vista, como eu quero me sentir à vontade dentro dessa relação. Daqui a pouco, tu consegue se sentir super à vontade com uma amiga, mas quando vai conhecer alguém, tu fica lá robótica. Então tenha muito claro como tu quer te sentir dentro dessa relação. Ou dentro do profissional, o que eu quero dentro do profissional? Ah, eu quero crescer, eu quero ser líder, eu quero prosperar. Te visualiza nesse lugar e observa e aí a segunda pergunta, qual a resistência interna, que pedacinho de mim que fica desconfortável quando eu me vejo nesse cenário. E aí para um momento no teu dia e pergunta para esse pedacinho teu por que ele se sente desconfortável, por que ele acredita que não merece aquilo. E aí eu vou colocar mais uma pergunta, porque eu sou dessas. Aí tu vai perguntar para essa versão tua, para esse pedaço teu, o que tu precisa oferecer para ele hoje, para ele se sentir fortalecido para conquistar, atrair essa realidade que tanto deseja. Porque aquela criança que se sentiu incômodo lá na infância, redundância, enfim, e rima, né? Que a gente traz conteúdo, traz rima, traz redundância, é isso aí. Mas aquela criança que se sentiu incômodo, ela ainda tá esperando um adulto voltar lá para aceitar ela como ela é. E adivinha quem é essa adulta hoje? Você. A gente pode visualizar a nossa criança. Eu acho que tem meditação de conexão com a criança aqui no canal. Se não tiver e vocês quiserem, coloque aqui nos comentários que eu faço com todo o prazer do mundo. E conforme a gente vai oferecendo aquilo que fez falta para nossa criança, a nossa autoimagem vai ficando fortalecida. Porque percebe, resumindo tudo que eu falei hoje aqui, autoimagem é a percepção que nós temos de nós mesmas dentro de nós. Quando eu me aceito profundamente do jeito que eu sou, quando eu limpo aquelas crenças de que eu sou incômodo, de que eu preciso agradar, quando eu permito a minha autenticidade de vir à tona para o mundo, a minha autoimagem está fortalecida, a minha autoestima está fortalecida, a minha autoconfiança está fortalecida, eu me sinto capaz, me sinto merecedora e eu atraio aquilo que eu desejo, eu me torno magnética. Então, quanto mais a gente vai oferecendo para nossa criança aquilo que ela ainda tá lá sentindo falta, tá? Mais a gente vai se sentindo forte. E não forte naquele significado de ter que dar conta de tudo. Não, mas de potente, de naturalmente potente, de atrair sincronias, de atrair aquilo, como se fosse até magicamente, daqui a pouco tu atrai justamente aquela oportunidade que tu tava esperando. Tu te torna um imã daquilo que tu quer realizar. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente quer realizar, que a gente quer atrair, tá buscando, como se fosse um GPS, buscando a nossa localização. Só que se nós não estamos emanando a nossa frequência original, se a gente está reprimindo ela porque a nossa autoimagem está abalada, a nossa autoestima está abalada, a gente está lá com aquelas crenças de ser incômodo, etc., a gente é apagado ali do mapa, o GPS não nos encontra. Então, conforme a gente vai nos autorizando a ser quem nós somos, quanto mais a gente vai se autorizando a ser quem nós somos, mais fácil é daquilo e mais natural é daquilo que é nosso nos encontrar. Bom, se tu assistiu esse vídeo até aqui, deixa nos comentários autoimagem, quero saber quem ficou até o final. E eu te agradeço do fundo do meu coração por estar aqui comigo, porque isso faz com que eu volte aqui, produza mais vídeos e essa nossa comunidade de mulheres despertas, autoconfiantes, realizando a vida que deseja, atraindo a vida que deseja, só
só cresça. Eu fico por aqui, mas até o nosso próximo vídeo.